Sejam todas, todos e todos bem-vindos a mais um momento de reflexão aqui no Paz e Bem. Bom dia, que tenhamos hoje um dia repleto de alegrias, de força e de esperança. No dia de hoje, como fazemos todos os meses, sempre às quartas-feiras, a primeira quarta-feira de cada mês, trazemos aqui algumas reflexões sobre espiritualidade, sobre diálogo interreligioso, sobre as lições espíritas trazidas por Allan Kardec, nessa possibilidade dessa partilha de reflexões e de pensamentos que possam nos ajudar aí a nos conectarmos nessa comunidade em prol de um conhecimento que é partilhado, e também para momentos em que a gente pode ter neste canal de aprofundamento de alguns temas que são os temas da espiritualidade. No dia de hoje eu quero trazer o tema que é um tema muito importante para o Espiritismo, que é a ideia dos empecilhos que o orgulho e que o egoísmo traz à evolução espiritual. Nós já vimos que o próprio conceito de evolução espiritual que Kardec traz é um conceito que nos possibilita o aprendizado por meio da reencarnação. Então, Kardec acreditava, e assim os espíritos ditaram para ele, e ele escreveu nesta obra, que é o Livro dos Espíritos, a respeito da importância que é nascer e renascer. Ele traz isso também a partir dos ensinamentos do próprio Cristo, quando nos ensina que devemos nascer de novo. E que nascer de novo é ter a possibilidade de um novo aprendizado, de uma nova vida, a possibilidade de um reencontro, muitas vezes, conosco, para que estejamos conectados aí com o bem maior, que é aquilo que Deus quer de cada um de nós. A partir dessa visão, que é a visão da evolução espiritual, nós podemos também pensar que obstáculos nós temos à nossa evolução, O que obstaculariza vivermos num mundo que seria um mundo pleno de felicidade? E aí, Kardec diz que esses obstáculos, talvez o mais proeminente deles, é o egoísmo e é também o orgulho. E aí, se a gente for pensar que tanto o egoísmo como o orgulho nos coloca em si mesmados no ego, e é essa visão egóica que impede que nós possamos viver plenamente o bem comum. Então, para vivermos numa sociedade em que predomine o bem comum, que predomine a fraternidade, a solidariedade e o amor, é preciso suplantar todas essas visões, esses sentimentos que é o egoísmo e o orgulho. Se a gente for pensar o que é o egoísmo, senão essa prevalência de estar ensimesmado, sem olhar o outro, sem perceber os outros que estão em nossa volta, o egoísmo nos torna isolados, e o egoísmo também nos torna solitários diante de nós mesmos. Esse isolamento que o egoísta normalmente tem, ele não vê além de si. Então, eu poderia dizer que o egoísmo é o contrário da alteridade. Enquanto a alteridade nos coloca para o outro, para que aprendemos com o outro, para que possamos nos encontrar com o outro, que possamos também comungar com o outro, o egoísmo não nos possibilita, ao contrário, nos deixa em nós mesmos. Esse aprendizado, que é o aprendizado no outro, também nos coloca diante da própria agência, da própria ação, que é a ação da caridade. O tema da caridade, ele é muito importante para o Espiritismo.
Kardec tem no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um capítulo inteiro em que ele coloca a máxima: fora da caridade não há salvação. E aí ele traz uma reflexão sobre a caridade ancorada na visão cristã de benevolência, de amor ao outro, que ele vai chamar também de caridade moral, né? E aí ele vai dizer que a caridade nunca pode ser confundida como dar esmola, como visões imediatistas, ou numa visão de colocar-se aí o outro como um objeto. Quer dizer, a caridade jamais pode pensar a objetificação do outro, isto é, vou ser caridoso para que você venha aí ao meu encontro. A verdadeira caridade não é isso. A verdadeira caridade, ela está intrinsecamente relacionada com essa convivência, com a relação, com a vida comum. Então, ser caridoso é aquela pessoa que exercita o próprio amor, porque, como diz lá Paulo, lá em sua carta aos Coríntios, que ele diz, ele vai falar de caridade, ele nos ensina que a caridade é o amor em ação. E a gente tem falado muito de amor ultimamente, né? Acho que a ciência está se abrindo para o amor, para o entendimento do amor, a literatura, e nós, né, que exercemos a nossa espiritualidade, seja no cristianismo, mas também em qualquer outra vertente, né, de espiritualidade, a gente pensa e exercita a caridade como sendo essa vinculação um com o outro no amor. Então, se o amor agora está, digamos assim, como pauta, né, e a gente vem descobrindo muito aí o que é o amor, que a gente possa colocar na vertente de todas essas visões sobre o amor a perspectiva de um amor que é o amor entre os irmãos. Você sabe que os gregos, eles tinham visões sobre o amor que são extremamente, digamos assim, importantes para nós hoje, que podemos resgatar da experiência grega, que é quando eles dividem o amor entre o amor ágape, o amor filia e o amor eros. Essa divisão que os gregos faziam, elas também existiam em outras culturas e com outras denominações. Mas se a gente pega aqui essa visão que é de amor fraterno, que é esse amor que vai nos colocar para fora, né? Numa atitude de extensão, né? De extensão de nós mesmos, de superação do egoísmo, é por essa forma de amar que podemos então criar esse vínculo solidário na sociedade. Então, o próprio regime econômico do qual a gente vive, e se a gente pensar que o capitalismo e o neoliberalismo, né, ele vai obstacularizando o exercício do amor. O neoliberalismo como cultura vai nos trazendo aí a visão de que precisamos cuidar de nós mesmos. O neoliberalismo vai dizer que nós somos autossuficientes, e várias correntes, né, de pensamentos vêm nos colocando da importância do autocuidado, mas de um autocuidado desconectado com o outro. E isso é uma questão muito importante para a gente pensar. Algumas correntes de pensamento vêm, inclusive, afirmar que nós não devemos cuidar do outro, porque cuidar do outro poderia ser uma falha, uma ausência de si, uma ferida aberta, etc. Inclusive, eu queria dizer que eu recebi um vídeo semana passada que falava disso, que as pessoas que muito ajudam, que muito
estão abertos para cuidar do outro são pessoas carentes, né? São pessoas feridas. E aí eu fiquei muito reflexiva com isso, pensando como é que a gente pode trazer essa discussão para os dias atuais e conectar essa discussão com o exercício da nossa espiritualidade, mas também pensando como é que esses entraves eles estão sendo colocados, inclusive disseminados nas redes sociais, como cultura. Então, a gente está vivendo hoje uma cultura neoliberal que vai colocar para nós que nós não devemos mais dispensar tempo, a nossa vida para o outro. Completamente contrário àquilo que Jesus nos ensinou. E aí é diante dessa cultura que tem se propagado, que é a própria síntese do egoísmo, que eu queria hoje trazer essa reflexão. E que a gente pensasse não sobre o prisma apenas da importância da gente liberar e se estender, né? Nos liberar e estender o nosso coração para os outros, numa atitude fraterna, de partilha e de comunhão. Mas também, principalmente, para que a gente pense que a construção de um mundo justo, de um mundo fraterno e solidário, de um mundo que rompa com os valores capitalistas, ele precisa desse exercício que é o exercício coletivo e esse exercício que nos coloca em comunhão uns com os outros. Tanto numa visão, numa perspectiva de uma integração com a natureza e com todos os seres da natureza, e isso tem um impacto que eu diria que é ambiental, né? Em que a gente se vincula com os outros seres da criação, os animais, as plantas, os minerais e tudo aquilo que Deus criou e que estamos aí vivendo nessa comunhão também com os outros seres, respeitando esses outros seres, inclusive, nos integrando a eles de forma harmoniosa, mas também na vida com os humanos, saindo do pedestal antropocêntrico, né? Sabendo que não somos aí o centro de todo o universo, mas nos colocando como tendo necessidade uns dos outros. Precisamos do outro. Estamos vinculados a eles na nossa condição de humanidade. E a partir disso, as nossas ações, que são ações de caridade, digamos assim, de exercício desse encontro com todos aqueles que precisam da gente, e não necessariamente as pessoas mais pobres, mas qualquer pessoa que naquele momento precisa da gente, nos devotamos a um exercício de sair de nós mesmos. E esse exercício de sair de nós mesmos nos amplia a visão, nos cria aquilo que eu estou chamando de extensão. E é nessa extensão, nessa amplitude do nosso próprio coração, é que aliviamos também as nossas próprias dores. Então, é quando a gente encontra com o outro, é quando a gente partilha também um pouco da gente para o outro, quando nós nos colocamos nesta comunhão, parece que nós deixamos as dores e os sofrimentos deixam de pesar tanto em nós. Se hoje se fala um pouco do cansaço, de uma sociedade do cansaço, que possamos nos aliviar também nessa partilha. A cultura neoliberal, ela diz assim, se distancie das pessoas tóxicas. A cultura neoliberal vai dizer, saia de perto de pessoas que só falam de problemas e tal. Então, meio que esse manual
que é um manual de autoajuda extremamente neoliberal e com uma vertente, que eu diria que é uma vertente individualista, ele, portanto eu diria é tóxico também, é isso que é tóxico, vai nos colocando isolados, e vai nos colocando diante de uma felicidade que é uma felicidade fake, né? Quer dizer, se afastar de pessoas difíceis para estar só perto de pessoas que seriam pessoas alegres, pessoas para cima, né? Então essa visão, ela é uma visão perigosa. Ela é perigosa principalmente nesse momento que a gente está vivendo, em que a gente vê a crescente onda de crescimento de taxas de suicídio, ondas de sofrimento, de depressão, né? Situações em que a sociedade acaba não encontrando aí saídas, que são saídas para a superação de problemas, que são problemas, antigos problemas, né? Que é a exploração, que é a exclusão social. Então, quando a gente diz isso, quando esses manuais, eles dizem para nos afastarmos das pessoas difíceis e, portanto, ficar só próximo às pessoas que são pessoas leves e felizes, né? A gente cria um artifício que é extremamente danoso de virarmos as costas àqueles a quem mais sofre. Porque essas pessoas ditas difíceis ou tristes ou tóxicas são aquelas que mais precisam de ajuda. E precisar de ajuda é também viver, né? Nessa, não só dar ouvidos para a pessoa, mas viver em vida coletiva. É viver, é ter amigo, é viver em comunhão, é poder realizar partilhas, né? Então, voltando aqui um pouquinho os gregos, para a gente ir encerrando essa reflexão, Aristóteles, esse pensador grego, que falou isso 400 anos antes de Cristo, já nos falava da amizade e do valor da amizade como exercício político, como transformação da própria condição de vida na polis. Jesus, séculos depois, nos ensina a importância da caridade e do amor para a transformação do mundo, para que a gente possa viver num mundo melhor, para que a gente alcance o reino dos céus. Então, a proposta do reino é uma proposta de bem comum, é uma proposta de construção coletiva de um mundo justo e um mundo fraterno. Que possamos pensar nisso e que possamos pegar esses desafios da sociedade contemporânea, o egoísmo e o orgulho, e tentar livrar a esta prática, a esse sentimento que nos aprisionam, com práticas de amor, com práticas de caridade, com práticas de encontro coletivo, de vida coletiva, do que é a alegria de encontrar os amigos, de poder viver com eles os momentos felizes. É isso. Que possamos ter um mês aí abençoado e que possamos nesse mês exercitar o bem comum uns com os outros, vivendo aí com os amigos a alegria de estar juntos e poder, neste estar juntos, partilhar a vida. Até a próxima.